Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, sou professor de História e estou aqui corrigindo a prova de vestibular da URGS 2019, a questão 04, ok? Essa questão 04 é uma questão que envolve um assunto muito clássico da história, que é a maior guerra de todos os tempos, a Guerra dos 100 Anos. Essa Guerra dos 100 Anos, apesar de a gente chamar ela de Guerra dos 100 Anos, ela vai ter a duração de 116 anos, né? Ela vai se desenvolver entre 1337 e 1453. Olha só, aqui tu já pode aprender uma coisa muito interessante antes da gente aprender sobre a questão, resolver a questão para ti aí. Primeiro, o que é a Guerra dos 100 Anos? A Guerra dos 100 Anos é um conflito que vai envolver duas novas potências. Por que novas potências? Porque nesse processo do final da Idade Média a gente tem a centralização dos primeiros estados nacionais. Tu também pode chamar esse processo de unificação dos estados nacionais. Então surgem dois novos países aí. Seriam os dois primeiros países da Europa. Quem são? Inglaterra e França. Então a Guerra dos 100 Anos é uma guerra que envolve ingleses e franceses. Por quê? Qual é o principal motivo da Guerra dos 100 Anos? O principal motivo da Guerra dos 100 Anos é uma região chamada Flandres. Que região é essa? A região de Flandres é uma região que hoje estaria localizada nos Países Baixos, especialmente na região da Holanda. Então tu pode gravar isso, talvez vai te facilitar. O que é Flandres? Flandres virou uma importante região produtora de algodão e de manufaturados de algodão. Então, essa região aqui, ela passou a ser uma região disputada, pretendida, tanto por ingleses como por franceses. Mas vamos te lembrar uma coisa, a região de Flandres pertencia à França, ela era dominada pelo Reino dos Francos, desde o seu surgimento lá pelo século V, pelo século VI depois de Cristo. Logo que se desfaz o Império Romano, surge com Clovis, rei dos Merovingios, é a primeira dinastia do Reino dos Francos, a região de Flandres. Então essa região, ela é francesa, mas a guerra surge porque os ingleses fazem muito comércio com Flandres e estão interessados em anexar a região de Flandres, que está lá do outro lado do Canal da Mancha, para a Inglaterra. Então, com essa pequena introdução, vamos resolver a questão aí para ti. O que diz essa questão, né? Essa questão fala o seguinte, letra A, traz assim para nós. O conflito marcou a gradual transformação dos exércitos feudais em forças militares profissionais e iniciou um lento processo de decadência da aristocracia feudal nos respectivos países. Essa aí é a questão que está certa, tá? Já vamos antecipar aí, ela está absolutamente certa. Mas o que tu pode pensar para resolver essa questão se tu não tem absoluta certeza sobre essa informação? Tu vai usar isso que eu te expliquei antes, esse processo de centralização ou de unificação, que dá origem aos estados nacionais. Tu vai pensar o seguinte, que além de eles passarem a ter uma única moeda, além de eles terem a criação de unidades de medida padrão, deles fazerem um processo de unificação da língua, os estados nacionais vão surgir também com o quê? Com uma função militar. Eles vão passar a ter isso que diz na alternativa A, ou seja, um exército profissional. Ou seja, nós vamos passar a ter soldados contratados pelo Estado e não mais aquele agrupamento de soldados que cada senhor feudal enviava, e aí eram exércitos particulares. Não, agora nós temos essa grande diferença com o surgimento dos estados nacionais modernos. Por isso que esse processo aí vai estar
sendo decisivo para te acertar essa questão na letra A. Mas vamos corrigir o resto, que é importante tu aprender com os teus erros. Talvez se tu errou, vamos lembrar que essa questão vai estar na descrição do vídeo, então tu pode encontrar aí embaixo e resolver ela também, junto comigo. Vamos lá. O que diz a letra B? A letra B diz assim, ó, a guerra foi vencida pela Inglaterra. Tudo bem, até aí tu podia, não ter tanta certeza como é que terminou a guerra. E teve como consequência a eclosão de rebeliões na França, que culminaram com a deposição da dinastia dos Valois. Então vamos ver uma coisa. Essa dinastia dos Valois, lá na França, ela não teve a queda, ela não decaiu, ela não foi deposta com o fim da guerra. É bem pelo contrário. Ela é a última das grandes dinastias que vão dominar a França, o reino dos francos, que é a dinastia dos Valois, que é um braço, uma parte da última dinastia dos francos. Essa dinastia é a dinastia dos capetingios. Então vamos lembrar, são três: merovingios, que começa lá com Clovis, depois carolíngios, que vai ter como principal personagem lá Carlos Magno, e agora a dinastia dos capetingios, que começa com Hugo Capeto. Então a dinastia dos Valois ela não cai, na verdade ela chega ao poder com a Guerra dos 100 Anos. Por isso que essa aqui está errada. Então, letra C. O que diz a C para nós? O confronto consolidou a transformação da Inglaterra na principal potência econômica do país moderno, por meio do processo de pacificação interna que se seguiu à guerra. Pacificação na Inglaterra depois da Guerra dos 100 Anos? Não, porque nós vamos ter a eclosão de uma nova guerra. Qual guerra? A Guerra das Duas Rosas. Que Guerra das Duas Rosas é essa? É a guerra da família York versus a família Lancaster. Essas duas famílias então vão disputar o poder. Vamos lembrar que nenhuma delas vai ficar com o poder. Elas vão acabar se fundindo numa terceira família, que é a dinastia Tudor, que inclusive toda essa epopeia aqui dá origem ao seriado Game of Thrones. Ok? Então, por isso ela está errada, porque ela não pacificou a Inglaterra, ela deu origem a uma nova guerra. Depois a letra D diz assim, a consequência da guerra para os dois países foi a consolidação de estruturas sociais feudais, tornadas mais fortes com o enfraquecimento das monarquias. Enfraquecimento das monarquias? Não, acabamos de ver, centralização política, unificação política. Então, estados nacionais modernos, ou seja, a partir daqui se consolida o absolutismo. O que é isso? O que são estados nacionais? Aqui é quando surge então essa formação que a gente vai conhecer hoje, claro que com muita transformação, porque nós não temos praticamente mais estados absolutistas, mas que são os países, certo? Aí, última alternativa, diz aí assim, a origem do conflito foi a invasão da Inglaterra pela França. Olha só, Flandres, Holanda, que é uma região que pertencia à França. Foi a França que invadiu a Inglaterra ou foi a Inglaterra que invadiu a França? Foi a Inglaterra que invadiu a França, interessada em dominar essa região aqui de Flandres. Então essa questão também, essa alternativa também vai estar errada. Portanto, o gabarito, como nós já vimos, mas nosso objetivo que não é necessariamente o gabarito, mas entender o que a gente está fazendo e poder então responder isso da maneira mais certa possível. Então, o gabarito é a letra A, beleza? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu resolvo para ti, tá bom? Valeu, um grande abraço!